Palavra da Verdade, devocional de 11 de julho. Os discursos opostos do sábio e do tolo. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Eclesiastes 10:12. Eclesiastes nos apresenta a vida em duas perspectivas. De um lado, tudo na vida debaixo do sol é passageiro, nebuloso e sem valor permanente. A vida é um mistério cuja totalidade a mente humana não consegue compreender. De outro lado, os mesmos eventos que nos causam perplexidade são resultado de um plano bom, belo e perfeito, conduzido pela sábia providência divina. Este contexto dupla face é o palco para a atuação da sabedoria e da estultícia. Diante das aparentes contradições da vida debaixo do sol, o sábio e o tolo terão respostas diferentes, como diferentes serão seus destinos. Em todas as suas considerações, o pregador tem como objetivo nos conduzir ao caminho da verdadeira sabedoria, cuja essência é o temor do Senhor. Lembremo-nos, no entanto, de considerar sabedoria e estultícia não como conceitos intelectuais, embora o intelecto esteja envolvido, mas como conceitos espirituais e morais. Portanto, o problema básico do tolo é a falta do genuíno temor a Deus. Nesta perspectiva, Eclesiastes nos desafia a reconhecer nossa própria insensatez e redirecionar nosso foco para além do que está debaixo do sol, para o plano soberano de Deus. Trata-se de um convite à conversão da idolatria, que considera as coisas do mundo como valores em si mesmos, para a genuína adoração, e do pecado, a estultícia, para Deus. É por isso que sua ênfase é mais na estultícia. Em meio aos mistérios da providência na vida debaixo do sol, precisamos aprender a distinguir a conduta do sábio, que reflete o temor do Senhor, do comportamento do tolo e examinar a nós mesmos à luz desse contraste. Este é o desafio que o nosso texto nos propõe ao nos apresentar retratos da sabedoria e da estultícia. O alvo do pregador é demonstrar, através desses retratos, como a verdadeira sabedoria, cuja essência é o temor de Deus, é o único guia adequado para lidar com as reviravoltas e tramas da vida debaixo do sol. Pois a verdadeira sabedoria modera, dirige e, consequentemente, protege nossas ações. Os retratos nos convidam a um autoexame para ver em que quadro nos encaixamos. E devemos percorrer essa galeria com uma pergunta em mente: eu sou sábio ou tolo? Embora devamos ter por óbvio que ninguém é perfeitamente sábio neste mundo e que, mesmo os tolos podem ter lampejos de sabedoria, ambas as classes têm um comportamento dominante que vem da disposição do coração, como já foi ressaltado no verso 2 desse capítulo 10. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Já vimos em meditação anterior, neste capítulo 10, retratos do sábio e do tolo e seus caminhos opostos, tendo em mente suas ações, dos versos 8 a 11. A oposição entre sabedoria e estultícia se manifesta flagrantemente nos atos, onde o sábio e o tolo seguirão sempre caminhos distintos e opostos, seja no que concerne às motivações, seja na natureza da ação, seja no resultado. Vimos que enquanto o tolo é malicioso, preguiçoso, ineficiente e autodestrutivo, o sábio é paciente, precavido, cuidadoso e eficiente. Mas não são apenas as ações que denunciam a disposição fundamental do coração do sábio e do tolo. Suas palavras também expressam sua natureza essencial. É por isso que nos versos 12 a 14 deste capítulo 10, o pregador nos apresenta retratos do sábio e do tolo no que diz respeito ao falar. A verdade no provérbio "o que fazes" fala tão alto que não consigo ouvir o que dizes. Mas esta pérola de sabedoria não pretende ignorar a importância das palavras como reveladoras do caráter. Ela tão somente pretende denunciar a incoerência entre as palavras e as ações. O provérbio não pretende contradizer a verdade ressaltada por nosso Senhor de que a boca fala do que está cheio o coração, como está escrito em Mateus 12:34, e de que também o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12:5. Portanto, concordaremos em que, como disse certo comentarista, o caráter da fala da pessoa é o teste seguro da sabedoria, e com o apóstolo afirmaremos que a língua é o pequeníssimo leme que dirige o navio. Tiago 3:4. É nesta perspectiva que, após contrastar o sábio e o tolo em suas ações,
O pregador completa a série de retratos agora apresentando-nos o sábio e o tolo em palavras, e a distinção é concisa, porém profunda. Por um lado, ele mostra que as palavras do sábio são boas para a edificação, conforme a necessidade, e transmitem graça aos que ouvem. Utilizamos aqui a fraseologia registrada em Efésios 4:29 acerca do modo de falar que se requer do servo de Deus, porque se trata da mesma verdade apresentada de maneira mais concisa em Eclesiastes 10:12, parte A, nas palavras do sábio, a favor. A expressão favor é o mesmo que graça, referindo-se ao encanto e delicadeza que obtém o favor. Não se trata apenas de belas palavras, embora a ideia não esteja ausente. A graça transmitida está ligada àquilo que traz edificação e atende à necessidade de quem ouve. Note bem que necessidade não é sinônimo de desejo ou anseio. Trata-se de palavras que os ouvintes precisam ouvir para o seu bem. Daí a exortação em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Resumindo, a palavra de Deus está recomendando: sejam sábios no falar. Esta era uma característica de nosso Senhor em seus dias terrenos. Mesmo aqueles que não se converteram com sua pregação, reconheciam e se maravilhavam com a sabedoria por ele proferida, como está escrito em Lucas 4:22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Mas, por outro lado, em contraste com o falar do sábio, temos as palavras do tolo. Elas são vazias, precipitadas, arrogantes e autodestrutivas, como nos dizem os versos 12b a 14. O caráter autodestrutivo já se apresenta no contraste do verso 12b, mas ao tolo os seus lábios devoram. A vaziez do tolo também é declarada no verso 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Uma das razões para as características anteriores é que o tolo é precipitado no falar e sua língua se move à frente do raciocínio, como nos diz o verso 14. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Ou seja, mesmo nas coisas das quais não se pode saber o desfecho, o tolo dá opinião como tendo certeza. Concordam com isto as palavras do sábio em Provérbios 10:19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. E ainda, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios 15:28. O que se conclui dessas máximas é que o domínio dos impulsos da língua é uma marca da sabedoria, enquanto o falar irrefletido derrama a estultícia. Como observou Tiago, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo inteiro. Tiago 3, verso 2. Ao contrário do que se costuma dizer, Deus não nos proíbe de julgar, mas de julgar pela aparência, julgar sem espírito de autocrítica, ou ainda julgar precipitadamente. Esse é o tipo de julgamento que faz o tolo. Ele se apressa em dar sua opinião sobre as coisas, e seu veredito sobre eventos e pessoas sem considerar o contexto dos eventos e antes de ter noção do seu desfecho. Ele é precipitado em opinar sobre pessoas e situações, ignorando que não sabe o que sucederá. Fala com segurança de coisas que apenas imagina. Aqueles que estão em Cristo já conhecem a sabedoria de Deus. Eles receberam pela fé o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Portanto, têm o dever de agir como sábios. Um bom começo para se praticar a sabedoria no falar é atender às palavras de Tiago, capítulo 1, verso 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.